Eu deixei uma atividade na semana passada, alguém chegou a fazer aquelas atividades do GeoGebra, das funções trigonométricas, tentaram dar uma mexida ali, falando a verdade, né? Eu sei que vocês comigo são sinceros, né? Ah, legal. Arthur viu por cima, já é um começo. Alguns baixaram, né? Estão utilizando, alguns utilizaram online também. Também é legal, não precisa. Eu tenho ele no celular, né? Ele tem a versão para o celular também, viu, gente? É bem legal. O Arthur já está configuradinho. Aham. Aquilo lá foi uma aula que eu dei em fundamentos, daí ela já está bem passo a passo, né? Justamente para poderem fazer sozinhos, né? Então, aqui é o gráfico para depois vocês verificarem. Então, continuando essa questão das aplicações, né? Inicialmente ali a gente viu o cálculo da área, e agora a gente vai falar um pouquinho de um problema que ele envolve uma empresa de produtos eletrônicos que está no mercado há 10 anos. E o proprietário resolveu fazer uma análise da taxa de variação dos lucros da empresa. Então, lucro versus o tempo. Com os dados, foi feito um gráfico, observando-se que a função tem o comportamento mostrado na figura. Então, aqui está o gráfico na imagem, tá? Bem modelado pela função L' de t igual a menos 0,3t. Aquele 2 desconfigurou, gente. Esse 2 aqui é ao quadrado, tá? Eu vou terminar de explicar e já vou editar ele aqui para não postar errado depois para vocês, tá? Certo? Então, é menos 0,3t ao quadrado mais 5t mais 2, sendo a abscissa o período em anos, né? Então, nós temos aqui no eixo X o período em ano. Então, a gente tem o tempo aqui, certo? Desde sua fundação. E a ordenada aqui no eixo Y, a taxa de variação dos lucros em milhões de reais por ano. Sendo assim, o que podemos concluir sobre os lucros obtidos pela empresa? Então, nós temos os dados, né? Nós temos aqui a nossa derivada, certo? E nós temos a representação da taxa de variação do lucro pelo tempo em anos, que está aqui no eixo X. Então, como que a gente vai resolver? Esse aqui começa a vir aqueles enunciados enormes, né? Eu não... vocês já ouviram falar do ENAD, certo? Então, o ENAD geralmente cai questões com enunciado deste tamanho para maiores, né? Então, é onde o aluno se perde na leitura, que é que nem ali o Enem, que os alunos fazem ali no ensino médio, né? As questões são enormes, até tu conseguir formular um pensamento para responder, né? Então, assim a gente começa a ver os problemas matemáticos para conseguir solucioná-los. Então, aqui, o que a gente vai fazer, né? A gente tem a nossa derivada e nós vamos calcular essa nossa integral. Então, olhando para o gráfico, né, a gente tem o tempo de 0 até 10, certo? Então, de 0 até 10. E aqui nós temos L, que é a integral, porque aqui nós temos a derivada, né, e aqui nós vamos calcular a integral dessa função. Aqui está certinho 2, ó, elevado ao quadrado. Então, nós precisamos primeiro calcular essa integral. Fazendo essa integral, né, que é uma integral simples, a gente conhece a regra, tudo função potência, né, e aqui quando é a constante a gente só acrescenta, no caso aqui a gente está trabalhando com t, que é em função do tempo, para quem sempre pergunta, o que é o dx, né, quando a gente estava fazendo com relação a x, aqui é com relação ao tempo, então a gente usa o t. Então, nós vamos ter a integral, vai ficar menos 0,3t ao cubo sobre 3, mais 5t ao quadrado sobre 2 mais 2t. E aqui a gente demonstra que nós já fizemos a integração e nós vamos fazer a aplicação do teorema para poder ver o que acontece, né, que era a pergunta. Então, quando aparece o zero aqui, já dá uma alegria no coração, né, que o cálculo é bem menor. Por quê? Porque vai zerar.
Então, a gente não precisa substituir. Então, a gente vai substituir apenas o 10, que é o nosso b. Então, vai ficar menos 0,3 vezes 10 elevado ao cubo sobre 3, mais 5 vezes 10 ao quadrado sobre 2, mais 2 vezes o 10. Então, agora é só resolver a nossa expressão. Então, resolvendo separadamente, vai dar menos 100, mais 250, mais 20. Sim, exatamente. Exatamente. Então, o que nós vamos ter aqui como resposta, né? Nós vamos ter 170 milhões de reais. Então, portanto, a empresa obteve um lucro total, né, nesses 10 anos, de 170 milhões de reais durante o seu funcionamento. Então, aqui é um exemplo de aplicação, né, das integrais, do conhecimento de integrais e de derivadas também em um único problema. Certo?